Depois desta visita guiada ao Museu de Lamego, despedimos-nos do Museu Alberto Sampaio, junto a esta linda oliveira que se estima ter entre 400 a 600 anos, e vamos conhecer outro espaço emblemático da cidade de Guimarães. Estamos no Paço dos Duques de Bragança, é sem dúvida um edifício emblemático da cidade de berço e bem visível para todos aqueles que passeiam aqui pelo centro histórico. Vamos conhecer um bocadinho deste local com a ajuda de Flávio Vieira. Olá, muito obrigada por nos receber. Vai-nos falar então deste edifício que daquele lado tem uma capela, não é? Capela, exatamente. Bom, este edifício é uma reconstrução de um palácio do século XV que foi construído pelo primeiro Duque de Bragança. Desse edifício original de 1420 e que só foi habitado durante um século, resta muito pouco porque o palácio foi reconstruído. Ele esteve em ruínas durante algum tempo, foi reconstruído no século XX. Do original era o resto do chão e aquelas duas aulas de primeiro andar, por acaso a capela é original. E portanto ele foi reconstruído. Nós hoje é um museu e no ano passado foi o museu mais visitado do país. E é também uma grande conquista, Flávio. Não pode ser passado assim sem eu dizer nada. Portanto, o mais visitado do país, um grande orgulho. País, sim. Tivemos a ajuda de Guimarães ter sido a capital europeia da cultura e pronto. E ao mesmo tempo, este palácio também é a residência do Presidente da República no norte de Portugal. Portanto, tem aqui um significado importante para o país de uma forma geral. Nós ainda vamos conhecer uma das salas. O que é que podemos dizer das restantes que não vamos ter a oportunidade de conhecer? Porque isto merece uma visita de todos. A intenção do palácio é recriar um ambiente de como se vivia, não como viviam os duques, porque era muito difícil recriar o século XV, mas como se viveria uma família nobre no século XVII e século XVIII. Portanto, nas salas temos quartos, uma sala de festas, uma capela, portanto, tudo o que era uma sala de espera, tudo o que era normal haver num palácio de um nobre, que era o Duque de Bragança, que era uma das pessoas mais ricas da Europa. O salão que vamos ver é o salão dos banquetes, que é onde se comiam coisas deliciosas. Vamos a isso então, Flávio? Vamos conhecer. Já estamos no Salão de Festas, que é sem dúvida um dos locais mais apreciados pelos visitantes do Paço dos Duques de Bragança, porque é uma sala, um salão que no fundo tem muita história, muita tradição para contar. Sim, tem muita tradição e ainda atualmente se utiliza para banquetes oficiais, quando cá vem o Presidente da República ou membros do Governo. E na realidade este salão tenta representar um salão como eram os banquetes na altura porque na altura os salões de refeições não eram salões fixos, estamos a falar do século XV. O salão, quando era necessário fazer alguma refeição, o salão era montado especificamente para a refeição e desmontado logo a seguir. Daí que as mesas que nós temos neste momento, que são 11 reproduções de mesas do século XV, são completamente desmontáveis, porque na altura, quando era preciso, eles punham a mesa e levantavam a mesa, como nós dizemos hoje, só que na altura literalmente. Portanto, isto não existia uma mesa sempre montada, é isso, Flávio? Não, porque o salão podia ser utilizado para qualquer coisa, para uma recepção, e só na altura da refeição é que era montada a mesa, aos mesas. Temos então uma mesa que neste momento está montada e fica montada também para os visitantes perceberem a dimensão e a quantidade de pessoas que aqui se podiam sentar, e estamos a olhar para a tapeçaria, que é sem dúvida também um dos elementos mais importantes desta sala. Não é única, há mais. Sim, nós temos 4 tapeçarias desta coleção. As 4, apesar de não serem originais, porque as originais estão em Espanha, são no entanto uma coleção muito importante. As originais foram feitas no século XV, em Bruxelas, em Tournai, na Bélgica, mas não se sabe exatamente se elas alguma vez terão chegado a Portugal, as originais. Sabe-se é que ficaram por Espanha, pelos duques de Guadalajara, e que estiveram desaparecidas. Não é justo. Pensa-se que terão sido oferecidas pelo rei que as encomendou, pelo rei Dom Afonso V, não se sabe exatamente porquê, se foi por uma espécie de resgate, não era bem resgate, mas uma recompensa de uma negociação,
ou por um casamento de um descendente, de uma das suas descendentes. No entanto, as tapeçarias, portanto, a partir de já no século XX, os espanhóis fizeram 4 reproduções e, mais ou menos para o ano de 1950, o governo português adquiriu-as, as cópias, evidentemente, que é o que nós temos cá no Palácio. E que são, mesmo as cópias, são fabulosas. Vamos então subindo, não é? Começámos na mesa, fomos à tapeçaria e agora a iluminação, que também, estes candeeiros são bem bonitos e havia uma particularidade. Sim, é que estes candeeiros são reproduções de candeeiros de azeite. Portanto, na altura, estamos a falar novamente do século XV, a iluminação era feita com candeeiros muito semelhantes a estes, mas que funcionavam com azeite. Agora são tudo reproduções e são eletrificados. Subindo, e o teto que dá a ideia de ser ainda muito original, isto foi muito bem restaurado, pelo que me parece. Foi muito bem restaurado, foi restaurado, portanto, no século XX, na altura da reconstrução do palácio, e este teto é o máximo possível, pensa-se semelhante ao original. Tiveram o pormenor até da própria técnica de reconstrução de o fazer sem pregos, mas como é que esses encaixes de madeira, que são as cavilhas, que eram como antigamente. Exatamente, que eram utilizadas na época. Portanto, um teto que foi restaurado, que não se sabe quem é que o fez. Não se sabe quem é que o fez e não se sabe exatamente porque é que ele terá esta forma de barco. Há muitas hipóteses. Algumas delas era que seriam os engenheiros, eles utilizariam os engenheiros navais para construir este tipo de estruturas grandes e resistentes, só que ao contrário. Faz algum sentido, não é? Faz algum sentido essa hipótese. Falando um bocadinho da época mais negra deste local, que foi quando foi abandonado, e isso com certeza que não foi uma altura feliz para... Não, os duques de Bragança, portanto, foram exilados para a Espanha e quando voltaram, começaram a construção no princípio do século XVI, começaram a construção do Palácio de Vila Viçosa, e este palácio passou a estar praticamente desabitado. Esteve em ruínas, foi mesmo o próprio rei, mais tarde, já da família de Bragança, quando a Casa de Bragança ascendeu ao trono, autorizou que as pedras do palácio fossem utilizadas para a construção de um convento, e o palácio, portanto, entrou numa fase de ruína muito profunda, e que essa ruína só parou quando ele começou a ser quartel em 1807, na altura das guerras com Napoleão. Foi quartel de Guimarães até 1935, até que se decidiu, já no Estado Novo, reconstruí-lo, e essa reconstrução foi entre 1937 e 1959. Portanto, durou 22 anos a reconstrução do palácio. Quando estamos a falar de reconstrução, estamos a falar cerca de, talvez, 40% das pedras e praticamente toda a estrutura de madeira. Portanto, muito trabalho e que o resultado final eu acho que está à vista de todos. Muito obrigada, Flávio, por estas palavras que no fundo vêm abrir o apetite a todos aqueles que estão aí desse lado e que podem aproveitar. E terminamos da melhor forma este Porto Live especial Dia Internacional dos Museus, visto que estamos no museu que em 2012 foi o museu mais visitado do país, portanto parece-me que é o sítio certo, no salão de festas onde muitos banquetes se realizavam e ainda realizam nos dias de hoje. Por falar em banquetes, vocês sabem que eu sou amante da verdadeira gastronomia nacional, portanto vou aproveitar para fazer o meu banquete no Florencio, um restaurante com comida bem tradicional portuguesa aqui em Guimarães, e depois seguirei para o Porto. Quem sabe, amanhã estou de volta, porque amanhã sim é o Dia Internacional, o dia oficial em que se comemora estes museus espalhados por todo o país. Tenham um ótimo fim de semana, aproveitem as sugestões. Nós estamos de volta na próxima segunda-feira, à mesma hora, em estúdio e com viagem marcadíssima pela região norte. Até lá, fique bem.